Bom, meus irmãos, agora vamos ao capítulo 15, Teologia Sistemática 2, a missão da igreja. Tá? A igreja está presente no mundo por várias funções e responsabilidades. Né? Alguns estudiosos, ao fazer referência sobre as suas missões, né, eles as classificam em missões imediatas, tá? E mediatas. Tá? A imediata se relaciona com a responsabilidade direta e fundamental da igreja na terra. Encontra-se é, prescrita, né, na grande comissão, onde Jesus enviou, né, tá no Evangelho de Mateus, tem lá no Marcos também. Mateus está mais completo, né, capítulo 28, né, que compõe os seus elementos fundamentais, né. Olha os elementos lá de Mateus, está completinho, né, a missão, por isso que nós citamos ele aqui, que é fazer discípulos, né? Para se cumprir os mandamentos é necessário anunciar o reino de Deus, tá? Que faz parte da missão da igreja, é parte importante da missão da igreja. Então, se a igreja não está anunciando, não está fazendo discípulo, não está levando, né, pregando arrependimento aos pecadores, né, não aos crentes, não esperando que eles venham, mas indo atrás, eu costumo dizer também que o pecador não sabe o que ele precisa. Não, a igreja está aqui, quem quiser vem, aqui a igreja está aqui para recebê-lo. Não, eles não sabem o que nós fazemos na igreja, eles não têm noção do que é para eles e o que é para nós. Nós temos. Então, por isso que a missão da igreja é ir até eles, tá? Pregar arrependimento aos pecadores, tá? Pregar salvação por meio do sacrifício de Jesus, tá? Pregar o evangelho e as suas promessas, etc. Então, a primeira missão da igreja é fazer discípulos, e fazer discípulos inclui, né, pregar o evangelho aos pecadores e depois doutriná-los ali, né, ensinar eles, tá? Outra etapa. A primeira é pregar o evangelho, tá? Segunda é batizar esses discípulos, né? É o símbolo externo da realização, né, da sua tarefa, né? É uma realidade interna ocorrida, tá? No interior do discípulo, né? Que batizar representa ele morrer para o mundo, nascer uma nova criatura. O batismo não torna as pessoas em discípulos, né? Mas ele é um ato para quem já é discípulo, é só uma visualização de que ele é um arrependido, tá? Devem ser batizados os que professam a fé, que confessam a sua fé publicamente e conscientemente, voluntariamente, né? O batismo deve ser pessoal, não pode ser coletivo, né? Essa confissão de fé tem que ser algo pessoal da pessoa, né? Tá? E essa é uma das etapas. A primeira, pregar o evangelho; a segunda, batizar esses discípulos; a terceira, ensinar os discípulos, né? É o terceiro e não menos importante aspecto da grande comissão de Cristo, né? A grande comissão é quando ele enviou a igreja para fazer a tarefa. Quais são as tarefas? Essas que eu estou falando: pregar o evangelho, batizar o discípulo, ensinar esse discípulo, que é o terceiro meio, tá? Ensinar as doutrinas do evangelho, doutrinas fundamentais, doutrinas importantes, ensinar a responsabilidade do cristão, ensinar os direitos que o crente tem. Tá bom, eu aceitei Jesus, quais são os direitos que eu tenho com relação à Bíblia? O que ela me ensina? Isso que a igreja tem que ensinar, tá? E muitos crentes não têm noção disso, porque a igreja falhou nesse aspecto aí. Mas muitas fazem, tá? Estou criticando aqui, mas quanto à missão imediata, ela está relacionada com os resultados em diferentes aspectos, tá? Direta de classificação, como a sua função social, tá? A igreja promove uma ação social no ambiente onde ela opera, tá? Para viver em sociedade, para ter ética, ela tem um trabalho social a fazer. Ela resgata vidas, ela faz coisas que, né? Ela traz consolo, ela traz uma série de coisas, tá? O relacionamento social entre pessoas é tremendamente influenciado pelas ações da igreja, tá? O respeito para com os fracos e carentes, o direito de igualdade entre os homens, né? E etc, né? É função social da igreja promover isso, tá? E ela promove uma elevação dos padrões morais, né? Uma importante função da igreja social, que ela
ela influencia os padrões morais da sociedade, porque os padrões morais da igreja são os que são determinados por Deus, tá? Da igreja como um todo, né? Na área de atuação da igreja, ela eleva os padrões morais da sociedade, tá? E de respeito, né? Estabelece nível de equilíbrio, tá? De costumes, de hábitos e coisas dessas pessoas, né? Que são o aceitável, vamos dizer assim, tá? Então, essa função social da igreja é um aspecto importante dela, tá? A outra é a função cultural, social, cultural, essa é cultural. Indiretamente, a igreja promove a educação dos povos através do relacionamento dos crentes em vários níveis culturais. A própria Bíblia é um fator de educação e cultura, tá? Porque ela contém material sobre história, sobre filosofia, sobre ética, astronomia, arqueologia, geografia, etc. Então você pega estudante de filosofia, vai ter que estudar a Bíblia em algum momento. De direito, vai estudar a Bíblia em algum momento, porque o direito, na maioria das nações, direito de propriedade, direito individual, tudo, é baseado na Bíblia, tá? Que é a parte ética, né? Filosófica, moral, tudo isso a Bíblia influencia. História é um livro mais antigo do mundo, então todo mundo que dá aula de história vai passar na Bíblia em algum momento. Então ela tem as bases para toda a sociedade. Além disso, muitas pessoas são desafiadas a estudar para que possam melhor compreender a própria Escritura, tá? Isso é uma função importante da parte cultural que a palavra, que a igreja proporciona, tá? A outra função da igreja é a função filantrópica, tá? Filantropia é o amor phileos, tá? O mesmo ministério de Jesus, que Jesus tinha uma preocupação com os problemas e as necessidades dos pobres. A atuação da igreja nos tempos dos apóstolos foi principalmente através de distribuição de bens, né, dos próprios cristãos, né, aos mais carentes. O amor de Cristo constrange esse ponto. A igreja trabalha com a seguinte forma: ela primeiro socorre os domésticos, os que têm a mesma profissão de fé, e estende isso às outras pessoas. E é uma orientação bíblica, né, que a gente tem que socorrer primeiro os de casa, tá? E por conta disso a igreja trabalha nesse aspecto. E ela tem que fazer o trabalho filantrópico, através de programas de assistência da igreja para a proteção dos órfãos, das viúvas, dos pobres, né, dos necessitados de um modo geral, é função da igreja também. No entanto, na Bíblia não tem nenhum ensino ou exemplo no sentido da igreja pressionar ou exigir cooperação do Estado para fazer esse trabalho filantrópico, tá? No sentido assistencial aos necessitados. Ela trabalha naquilo que ela tem o alcance, naquilo que ela pode fazer, promovendo uma integração entre os seus membros, um daqui ajuda o dali e tal, organizando as coisas. Ela não é o dono das coisas que faz, ela só promove essa filantropia, essa ação social entre as pessoas. É essa a ação da igreja, tá? E por último, tá? Vou só dar uma pincelada nisso, que é a sua função política. Diretamente, a igreja do Novo Testamento nunca se envolveu na questão política. Sua participação na política só é admissível indiretamente. São duas forças muito grandes, muito fortes e que sempre se chocam. Então, os exemplos que eu tenho de todos os tempos onde a igreja se envolveu diretamente com a política, foi um prejuízo grande para a política e um prejuízo grande para a igreja. Os dois saíram perdendo, tá? Então, por conta disso, né, a participação da igreja na política só indiretamente, de forma superficial, né? É assim que é o termo bíblico, né? Estou falando da igreja no sentido bíblico, né? Ok? Deus abençoe.